Você sabe qual é a palavra de Deus, Pablo? A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é verdadeiro. Deus não mente, Pablo. Então, tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. E a Bíblia, como a palavra de Deus, sabe o que é que ela nos diz, Pablo? A Bíblia diz, olha, que Deus é poderoso. E Deus está aqui, ó, representando aqui Deus. Deus é poderoso e Ele criou todo o universo. A Bíblia diz que Deus criou o mundo. Deus criou as flores, Deus criou os peixes, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas. Mas tem uma coisa que Deus criou, Pablo. E o que foi missionário que Deus criou? Ah, é o mais importante da criação. E o que foi missionário? O mais importante da criação, diz logo o que foi. Ah, Pablo, você não sabia? O mais importante da criação que Deus criou foi o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem parecido com ele, a imagem e semelhança dele. Mas missionário, como a gente pode ser a imagem e semelhança de Deus? Olha só, Pablo, presta atenção. Deus criou o homem sem pecado nenhum. Por isso que o homem parecia com Deus. Por quê? Deus nunca pecou. Então Deus não tem pecado, Ele é santo. E Deus criou o homem parecido com ele. E a Bíblia diz que quando Deus criou o primeiro casal na terra, Ele colocou num jardim lindo, lindo, lindo. E o jardim se chamava o Jardim do Éden. E o primeiro casal era Adão e Eva. E a Bíblia fala, Pablo, que todas as tardes Deus vinha falar com o homem, com Adão e Eva. Já pensou Deus falando com o homem? E Pablo logo pensou, ô missionário, Deus pode falar comigo? Calma, Pablo, do jeito que você está, não. Sua situação do seu coração está muito difícil para Deus falar com você. Mas Deus tem um plano, Pablo. Presta atenção no plano aqui. Quando Deus deu uma ordem ao homem que ele não deveria desobedecer a Deus, um dia o inimigo de Deus chegou lá no Jardim do Éden e fez com que o homem desobedecesse. E o homem resolveu desobedecer a Deus e obedecer à voz do inimigo de Deus. Já pensou que coisa triste, Pablo? Quando o homem fez isso, que ele desobedeceu a Deus, ele pecou. E quando ele pecou, ele ficou separado de Deus. Olha para onde ele veio, Pablo. Olha que distância agora ele ficou de Deus. Sabe por que isso, Pablo? Ele ficou separado de Deus porque agora existia entre o homem e Deus o pecado. E Deus não habita no meio de pecado. Deus não habita no meio daquelas pessoas que pecam e não se arrependem, que não tem Jesus no coração. Então, o homem aqui, bem longe de Deus, e Deus aqui, e o pecado no meio, separando o homem de Deus. Será que o homem pecador, a Bíblia diz, Pablo, que todas as pessoas pecaram? Lá em Romanos 3:23, está escrito na Bíblia, todos pecaram e precisa do perdão de Deus. Já pensou, Pablo? Todas as pessoas pecaram? Agora imagina só, uma pessoa aqui que é pecador, ele tem condições de pular para vir aqui para junto de Deus? Não tem, porque é muito distante, é um abismo muito grande. Mesmo assim é você, Pablo. Você, com o seu coração sujo, cheio de pecado, você não pode chegar junto de Deus. E como é que você vai saber o que Deus tem para você? Como é que você vai saber o que Deus quer que você ande aqui na terra? Como é que você vai saber tudo o que Deus quer que você faça, Pablo? Se você está tão distante dele, só tem uma solução. Deus sabia muito bem que você não podia pular aqui, porque era um abismo muito grande entre Deus e o homem. O pecado distanciou o homem de Deus. Aí Deus criou um plano perfeito. E sabe qual foi o plano, Pablo? Ele mandou o seu filho Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Era o único que poderia ajudar o homem. E Jesus veio, nasceu, cresceu. Jesus ensinou as pessoas a respeito do amor de Deus, Pai. E Jesus também deu a sua vida lá na cruz. Jesus morreu na cruz. Sabe para quê, Pai? Para que o sangue de Jesus derramado na cruz pudesse perdoar os nossos pecados.
E assim, ó, agora, com os nossos pecados perdoados, aquelas manchas que tem no seu coração, Pablo, só o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é que pode limpar. Pode limpar todo o seu coração, deixar o seu coração limpo. E é mesmo missionário. Pablo ouvia atentamente, ele queria ter uma solução para o problema dele. E ele entendeu que ele estava distante de Deus. Com o coração daquele jeito, ele estava muito longe de Deus. E missionário, e o sangue de Jesus pode limpar mesmo meu coração? Pode, Pablo. Pode tirar todas aquelas marcas dos pecados, de todos os seus pecados. E ó, com o coração limpo, Jesus passa a ser, olha, Pablo, a ponte que nos leva até Deus. Quando a gente se arrepende, Pablo, dos nossos pecados e aceita Jesus no nosso coração, pede a Ele para limpar o nosso coração, convida Jesus para morar na nossa vida, ó. Ele passa a viver em nós e agora a gente vindo por aqui, olha só, Pablo, Jesus como um ponto, nós podemos chegar até Deus, porque com o coração limpo, através do sangue de Jesus, nós podemos chegar até Deus, porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus salvou o homem aqui de estar separado de Deus. Mas Jesus só salva aqueles que queiram aceitá-lo como Salvador. E se você, Pablo, quiser se arrepender dos seus pecados, eu quero missionário, e o que é que eu posso mais fazer para ser salvo? Eu quero estar junto com Deus, eu quero aprender de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero saber tudo o que Deus quer me ensinar, para eu fazer conforme Ele me ensinar, missionário. Como é que eu faço? Ao missionário disse, Pablo, para você fazer isso, você tem que falar para Jesus, que está arrependido de todos os seus pecados, que quer ser uma nova criatura, que Jesus lhe deu um novo coração, que você possa, através do sangue de Jesus, ser uma pessoa salva em Cristo, e que um dia você possa morar com Jesus lá no céu. Você quer fazer isso, Pablo? Confessando a Jesus os seus pecados, e Pablo disse, quero. E naquele momento, o missionário orou por Pablo ali, e ele confessou a Jesus todos os seus pecados. Agora, Pablo andando com Deus, ele é uma nova criatura. Vocês acham que Pablo ia mentir? Não, ele aprendeu que mentir desagrada a Deus. Fazer coisas erradas que não agrada a Deus, Pablo não mais queria fazer. E Pablo passou a ser um menino diferente. E as pessoas começaram a notar a vida de Pablo. Ele não era mais aquele menino que gostava de perturbar com as pessoas, que só vivia mentindo. Pablo agora era uma criança totalmente diferente. E quando as pessoas perguntavam a Pablo como é, o que foi que aconteceu com ele, sabe o que era que eles diziam? Que ele agora tinha Jesus no coração. Que Jesus tinha limpado o coração dele através do sangue dele. E ele agora era uma nova criatura, uma criança diferente. Ele agora era um menino diferente, porque ele agora é filho de Deus. E ele queria só andar da maneira que Deus ensina para ele. Mesmo assim, são vocês, crianças, quem aqui entendeu o que Jesus fez para Pablo e que quer aceitar Jesus no seu coração, quer dizer para Jesus que se arrepende dos seus pecados e que neste momento quer entregar a vida a Jesus, pedir para que Jesus conduza a sua vida e nasça no seu coração. Neste momento, levante a sua mão e a gente vai orar com você. Tem alguma criança aqui que era como Pablo? Vê o que Deus fez com Pablo, não foi? Do mesmo jeito que Deus fez, resgatou Pablo e ele passou a andar com Deus, também você, Lucilene, você pode fazer isso neste momento e se arrependendo dos seus pecados, porque Jesus pode perdoar os seus pecados. Somente Ele que morreu na cruz por nós, dando a sua vida. Mas presta bem atenção, Jesus morreu dando a sua vida na cruz, mas Ele ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele voltou para o céu. Ele está lá junto de Deus. Mas também Jesus está aqui, mora no nosso coração. Todos aqueles que têm Jesus no coração, que se arrependeram dos seus pecados, Jesus está com ele todo o tempo. Você quer fazer isso agora, Lucilene?
Quero, professora. Então vamos orar, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, pedir a Deus que Ele perdoe seus pecados e que passe a fazer parte da sua vida. Vamos todos ficar em pé e fechar os nossos olhinhos. Eu digo e você repete, tá certo, Lucilene? Sim, senhora. Papai do céu, Papai do céu, eu te agradeço eu te agradeço pelo teu Filho Jesus, pelo teu Filho Jesus, que morreu numa cruz que morreu na cruz para me salvar. para me salvar. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor, perdão perdão dos meus pecados. dos meus pecados. Eu me arrependo Eu me arrependo, e eu quero ser eu quero ser uma nova uma nova criança criança que obedeça que obedeça a tua palavra. a tua palavra. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, que tu me ajudes que tu me ajude a andar a andar contigo, contigo, obedecendo obedecendo o que tu mandas. o que tu mandas. Fica comigo, Fica comigo, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, Lucilene, você nasceu na família de Deus. Agora você é uma nova menina. Jesus está contente e muito feliz com você. Parabéns e que Deus lhe abençoe.